livro arguente, douto, orientador, distintos professores, prezados colegas, bem-quistos familiares, convidados e demais presentes. É com elevada consideração e profundo sentido de responsabilidade que tomo a palavra para saudar Vossas Excelências. Hoje, apraz-nos abordar sobre a função social da propriedade como pressuposto de limitação do direito à livre iniciativa empresarial. Ora, estes princípios fundamentais elencados no tema têm tutela constitucional nas alíneas B e E do artigo 89 e, no concreto, a propriedade privada e a livre iniciativa são direitos consagrados que visam efetivamente garantir o exercício da atividade econômica e empresarial livre, onde o Estado respeita e protege a propriedade privada nos termos do artigo 14. Isto quer dizer que o exercício livre da atividade econômica e empresarial pressupõe a não violação de direitos que se consubstancia no abuso de direito e o cumprimento escrupuloso da função social da propriedade, da dignidade da pessoa humana, o respeito ao ambiente e outras imposições legais que veremos a posteriori. No que diz respeito à atividade econômica, no âmbito do artigo 1º da Lei de Delimitação de Setores da Atividade Econômica, refere que a mesma é aquela a que se destina à produção e distribuição de bens e à prestação de serviços a título oneroso com a finalidade lucrativa, gestão ou outra forma jurídica de titularidade dos respectivos meios. Nesta esteira, a Lei Supra estabelece as formas de exercício no setor privado. A linha A. Qualquer pessoa pode exercer a mesma atividade, ou seja, estamos a nos referir pessoas singulares. A linha B faz referência das pessoas coletivas, desde que sejam de direito privado. Na visão de grau, a livre iniciativa econômica e empresarial é a liberdade que os cidadãos têm de exercer a mesma atividade, sem sofrer represálias ou repressões desnecessárias do Estado enquanto poder político. Quanto à propriedade privada, podemos asseverar que o nosso Código Civil não define propriedade, apenas refere o seu conteúdo, enfatizando que o proprietário goza de modo pleno e exclusivo dos direitos de uso, fruição e disposição dos bens dentro das limitações da lei e com as restrições por elas impostas. Omnis definitio iure civile periculosa est. Quer dizer que toda definição em direito civil é perigosa. Ipso facto, não é fácil resumir as atividades que o proprietário pode realizar na coisa objeto do seu direito. Nada obsta, apesar das dificuldades assinaladas, não faltam definições de propriedade propostas por alguns autores. Segundo Fernandes, o direito de propriedade é o direito real máximo, mediante o qual é assegurada a certa pessoa, com exclusividade, a generalidade dos poderes de aproveitamento global das utilidades de certa coisa. De facto, este mesmo direito, goza de uma tutela jurídica em caso de violação. Além disso, podemos também referir que o abuso de direito, em certas circunstâncias, quando estamos a tratar nas relações de vizinhança, o proprietário não é livre de fazer tudo aquilo que lhe aprovém. O proprietário tem algumas restrições e estas restrições advêm da própria lei. Quer dizer que, no âmbito das relações familiares, não podemos, o facto de termos um direito não significa dizer que temos que abusar. Nos termos do artigo 334 do Código Civil, com a epígrafe abuso de direito, onde podemos interpretar, fazendo referência de que um direito, sou titular de um direito, não posso exercê-lo de forma abusiva. Há restrições legais que podem advir de relações de vizinhança, que podem traduzir-se em limitações de ordem pública ou de ordem particular. No que diz
respeito aos objetivos preconizados metodologicamente, recorremos à classificação da pesquisa quanto aos modelos de abordagem. A pesquisa é qualitativa. Quanto aos objetivos, a pesquisa que nós utilizamos é exploratória. Já na técnica de coleta de dados, fizemos recurso à pesquisa bibliográfica e documental. E por último, não menos importante, fizemos também recurso quanto à técnica de análise de dados, fizemos recurso à análise de conteúdo. E quanto ao método, usamos o método indutivo. Por outro lado, destaque, a função social surge para destituir o caráter absoluto da propriedade. O domínio da terra não pode ser absoluto para o proprietário por razões de interesse social. E notem que uma das principais características da terra é que tem uma função social a cumprir. Nestes termos, o artigo 37 da Constituição dispõe que a propriedade deve servir o bem coletivo. O uso que prejudique a vizinhança, ambiente ou desrespeite o plano urbano pode ser restringido. Assim sendo, a função social visa estabelecer que o direito particular não se sobrepusesse ao direito coletivo, ou melhor, que o exercício do direito particular não seja prejudicial à coletividade. Assim, para que haja a livre iniciativa empresarial sob incidência industrial, a Lei de Bases do Ambiente estabelece a obrigatoriedade de licenciamento das atividades que, pela sua natureza, localização, possam perigar o meio ambiente. Por outro lado, as atividades que estamos a referir são aquelas de iniciativa pública ou privada, relacionadas com a utilização ou exploração de componentes ambientais. Mas a pergunta que nos quer se calar é a seguinte: será que as empresas industriais podem estar sediadas em zonas urbanas? Referimos em particular a lance a empresa Xalina Angola, com sede em Viana, Rua Projeto da Cometa, bairro quilômetro 12. Mas o nosso objeto de avaliação é a sua filial que está sediada no Morro Bento. Segundo o artigo 3º da Lei de Delimitação, Lei de Licenciamento Ambiental, a linha B diz que a mesma atividade que exerce aquela empresa é de categoria B. E o número 30 estabelece que essas atividades estão envolvidas a produção de sabão, ou seja, emissão de poluentes ao ar. No entanto, podemos assim dizer, quando as restrições do direito de propriedade privada, nós temos a expropriação e a requisição. A expropriação consiste num ato administrativo pelo qual a administração pública decide, com base na lei, extinguir um direito subjetivo sobre um imóvel privado, com fundamento na necessidade dele para a realização de um fim de interesse público, ficando constituído na obrigação de pagar ao titular do direito sacrificado uma justa indenização, nos termos do artigo 1310 do Código Civil. Essa mesma expropriação pode ser amigável ou litigiosa. A linha A, quando a expropriação é amigável, é aquela que resulta de acordo mútuo em relação ao valor da indenização entre a entidade pública expropriante e o particular. E a linha E faz referência de que a mesma expropriação pode ser litigiosa quando não há um acordo mútuo em relação, ou seja, quando não há um acordo em relação ao valor da indenização. Bem, assim sendo, temos outras restrições de interesse particular que advêm do Código Civil, não é? Resultantes das relações de vizinhança. Estamos a querer dizer que o proprietário pode opor-se à emissão de fumo, fuligem, vapores, bem como à produção de trepidações e outros factos semelhantes, sempre que estes factos periguem o meio ambiente, coloquem em causa a saúde pública. No entanto, quanto essa questão, não é? Não existe uma proibição absoluta no ordenamento jurídico angolano de que as empresas industriais não podem estar sediadas nas cidades. Mas defendemos que as mesmas empresas
industriais existentes devem ser expropriadas violentemente, ou seja, devem ser expropriadas com a máxima urgência. Qual é a necessidade? A necessidade de proteção do bem jurídico maior que o Estado visa proteger: a saúde. A saúde pública. Quanto aos objetivos preconizados e quanto à questão de partida, foi devidamente alcançada de acordo com as nossas fundamentações teóricas, não é? O objetivo é, efetivamente, procurar um equilíbrio entre o desenvolvimento econômico e a qualidade de vida, tendo em conta o bem jurídico superior. Sendo assim, dou por finalizado a minha apresentação.